Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Estamos aqui para mais um programa Nosso Melhor. Eu sou Estevão Daltro e estou aqui apresentando e coordenando um trabalho de uma equipe para que nós tenhamos esse programa de hoje. E o nosso programa Nosso Melhor ele é uma realização da Daluz, em parceria com o Sistema Sagres de Comunicação, com o CODESE, e tem também o patrocínio da FEComércio. Então, estamos ao vivo hoje na TV, no YouTube e na Rádio Sagres 730. Bem, a população mundial atingiu 7,8 bilhões de pessoas agora no Ano Novo. Um aumento de 74 milhões, ou seja, 0,9% em relação ao primeiro dia de 2021. Quer dizer, por ano, 74 milhões é o saldo de crescimento aí. E isso segundo os institutos especialistas dessa área, o Censo norte-americano, por exemplo. E nesse novo ano agora, se houve, só no dia 31 mesmo, 4,3 nascimentos e 2 mortes por segundo em todo o mundo. Isso também é um estudo levantado por esse órgão norte-americano. O Brasil ele contribuiu de forma mais tímida esse ano, nós tivemos uma queda da quantidade de nascimentos, mas está aí ainda é um dos países que normalmente tem o maior número de nascimentos do que óbito, que a população está crescendo, diferente de outros países do mundo todo. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, saber das consequências dessa mudança demográfica do mundo, eu estou aqui hoje para falar com o José Eustáquio, que tem pós-doutorado, ele é sociólogo, tem pós-doutorado no Núcleo de Estudos de População da Unicamp, e entre 2002 e 2019 foi professor titular da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE. Seja bem-vindo, José Eustáquio. Boa tarde, Estevão. É um prazer estar aqui discutindo esses assuntos de demografia. Pois é, eu mesmo nem sabia que existia um doutorado em demografia, depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso para nós, E te dizer também que nós temos um alinhamento com a ONU aqui também, pensando global e agindo local, e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está fazendo trabalho de divulgação e hoje nós estamos alinhados com o ODS 3, que é saúde e bem-estar. Essas informações fazem parte desse eixo. Me fala um pouquinho, José Eustáquio, como que você, como sociólogo, resolveu estudar e verticalizar nessa área de demografia? Olha, o que acontece é que não existe curso de graduação em demografia. Todos os cursos de demografia são no nível de pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado. Então, e a demografia é uma área muito interdisciplinar, porque ela estuda a questão da fecundidade, da mortalidade e da migração. Então, isso aí envolve sociólogo, envolve economista, médico, estatístico, gente de várias áreas diferentes que se unem para fazer um estudo sobre a população mundial, a população nacional, a população regional, a população municipal, etc. Então, é uma área extremamente interdisciplinar. Eu quando terminei, eu fiz sociologia na graduação, depois eu fiz um mestrado em economia. E nesse mestrado de economia, eu estudei muito demografia, porque foi no CDPLAR, da UFMG, que é o maior centro de demografia da América Latina, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. E aí, depois, eu resolvi continuar o doutorado e o pós-doutorado. Então, essa é a minha história, vamos dizer assim, de uma trilha de aprendizagem. Isso. De interesse e aprendizagem. Legal. E aí, então, quer dizer, mas eu acho que, como socióloga, depois de economia, você consegue olhar para os números com um pouco mais de vida, A interpretação desses números, eu acho que é importante essa sua visão, por isso que nós o convidamos, E eu quero já começar com a provocação, assim, a população brasileira está diminuindo
tem alguma coisa a ver com a pandemia ou não? Não, veja só, a população brasileira ela está diminuindo o ritmo de crescimento. De crescimento, exatamente. Então, assim, é como se você estivesse num carro, você estivesse acelerando o carro, a população brasileira, assim, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até o grito lá da independência de Dom Pedro em 1822, né, o Brasil estava pisando no acelerador. Então, a população estava crescendo rapidamente, ela cresceu nesses 200 anos da independência, ela passou mais ou menos assim de 4 milhões, arredondando, para 210 milhões. Tá? Então, assim, nesses 200 anos, foi um crescimento de quase 50 vezes na população brasileira. Só que chegou na década de 70, vamos dizer, se tirou o pé do acelerador. Então, o carro do crescimento populacional, ele continua indo para frente, mas cada vez com uma velocidade menor. E vai chegar um momento que ele vai parar. Tá? E como tem uma subidinha, ele vai até voltar e a população vai diminuir. Mas, por enquanto, respondendo a sua pergunta, a população brasileira continua crescendo, só que em ritmo cada vez menor. Durante a maior parte da história do ser humano, né, desde do Homo sapiens há 200 mil anos atrás, as taxas de mortalidade sempre foram muito altas. Então, a população, para ela não desaparecer, ela tinha de ter taxas de natalidade também muito altas. Só que com a Revolução Industrial, essas taxas de mortalidade começaram a cair, porque teve mais produção de alimento, teve avanço da medicina, teve avanço da tecnologia, dos transportes, etc. Então, a mortalidade começa a cair e, um tempo depois, a natalidade começa a cair também, porque já não tem sentido você ter tantos filhos como se tinha antigamente, quando a mortalidade era muito alta. Então, esse processo de queda da natalidade e queda da mortalidade, isso que a gente chama de transição demográfica. E praticamente todos os países já passaram por esse processo. Uns estão numa etapa mais avançada e outros estão numa etapa mais recuada. Por exemplo, na África, está no início da transição. Na Europa, no Japão, você já está na parte avançada da transição. E o Brasil está caminhando para essa parte avançada. Né? As taxas de mortalidade já caíram, agora as taxas de natalidade estão caindo, a população brasileira continua crescendo, mas cresce num ritmo cada vez menor. Pelas projeções do IBGE, as taxas de mortalidade e natalidade elas vão se encontrar em 2047. E aí, quando elas se encontram, a população para de crescer. E quando elas se invertem, a população começa a cair. Então, assim, pelas projeções que foram feitas antes da pandemia, tá? Foi feita em 2018, a população brasileira iria crescer até 2047 e começaria a cair a partir de 2048. E aí vai continuar caindo até o final do século. Interessante. E a previsão é que nós estejamos com a população brasileira nesse 2047? Então, nós tivemos um problema aí que não teve o censo 2020, né, que estava programado, de 10 em 10 anos a gente tem programado ter o censo, mas veio a pandemia, aí a gente não pôde ter o censo, depois foi adiado para 2021, aí também vários problemas, foi adiado agora para 2022, então a gente está com dificuldade para saber o número mais ou menos exato dessa população. Mas as projeções mostram que a população atual ela está em torno de 213 milhões de habitantes. E ela vai crescer até mais ou menos 230 milhões de habitantes e depois começa a diminuir. Agora eu te pergunto, a pandemia até que ponto ela influenciou? Então hoje não tem os dados para poder dizer sobre esse impacto da pandemia? Se não tiver no Brasil, pelo menos em outros países que tiveram esse estudo? Não, veja só, a gente não tem dados do censo, que seria o dado para a gente ter da população como um todo. Mas a gente tem outros dados do registro civil, de outras fontes, para a gente ter uma ideia do que acontece na pandemia. O que aconteceu foi o seguinte,
naturalmente, a pandemia não só tem muita gente ficando doente, como tem muita gente morrendo, né? O Brasil já tem 620 mil mortes só da Covid de 2020 para cá. Tá? Então, assim, o aumento da mortalidade era uma coisa esperada no mundo todo, porque é uma pandemia, ela vai causar esse efeito. Agora, um efeito que muita gente não esperava, se bem que alguns demógrafos já sabiam que isso ia acontecer, é que também houve uma redução da natalidade. Por que que houve? Porque, veja só, você no meio da pandemia, com a possibilidade de você ficar doente, tá? Se uma mulher decidir ter filho, né, nesse período, ela vai ter que ir no hospital, fazer pré-natal, depois tem que fazer o parto, etc. Então, a chance dessa mulher ficar contaminada pela Covid, tá? Ou o filho ficar contaminado, ou o marido, que já aconteceu isso, às vezes o marido fica contaminado quando vai ao hospital. Então, é um risco muito grande você ter filhos no meio da pandemia. É claro que tem muitas mulheres, por exemplo, já estão com quase 40 anos, ou em torno de 40 anos, que ela não pode esperar muito mais, porque o relógio biológico vai impedir que ela venha mais na frente, né? Mas as mulheres mais novas, que elas podem adiar a decisão reprodutiva, muitas mulheres adiaram. Então, o que aconteceu? A natalidade também caiu durante a pandemia. Tá? Então, você vê, as projeções do IBGE, elas estavam indicando que o Brasil ia ter 2.900.000 nascimentos por ano em 2020 e 2021. Tá? E ia ter 1.400.000 mortes, que todas as mortes de todos os motivos que tem no Brasil estavam em torno de 1.400.000. Então, se você tira 2.900.000 menos 1.400.000, a gente teria um crescimento da população de 1.500.000 por ano, nesses 2 anos. Tá? O que a pandemia fez? Ela derrubou a natalidade de 2.900.000 para 2.600.000 e aumentou a mortalidade para 1.700.000 óbitos em 2021. Tá? Então, o que aconteceu? De vez de ter 1,5 milhão de crescimento de novas pessoas no Brasil, esse número caiu para 900.000. Tá? Então, esse foi o efeito da pandemia. Reduziu a natalidade, aumentou a mortalidade e diminuiu o crescimento que a gente chama de crescimento vegetativo, né? Que é o crescimento de nascimentos menos mortes, sem considerar as migrações. Eu até, quando eu fiz a divulgação do programa, tem um amigo meu que é muito brincalhão, ele falou, é claro que diminuiu, o povo está beijando menos na boca nesse período aí da pandemia, né? Então, quer dizer, que tem essas coisas da previsão, que está fazendo a gravidez planejada pode adiar, mas também teve muitos menos nascimentos, talvez, daqueles ocasiões sem planejamento, vamos dizer assim, né? Que mas sem carnaval, sem tanta festa. Isso influencia ou não? Não, é engraçado porque é o seguinte, no início da pandemia, em março de 2020, né, muitos economistas falaram o seguinte, que ia ter um baby boom. Por quê? Porque com o confinamento, né, os casais... Olha o que o pessoal raciocinou. Com o confinamento, os casais vão ficar dentro de casa, não vai ter nada para fazer, aí vão fazer muito sexo e aí vai nascer muitas crianças. Certo? Então, assim, muita gente divulgou essa ideia no início da pandemia. Eu falar que eu não estou fazendo engenharia de obra pronta, eu dei uma entrevista para o Jornal Valor em março de 2020, dizendo que isso não ia acontecer. Tá? Por que não ia acontecer? Em primeiro lugar, o fato, mesmo que as pessoas fiquem dentro de casa fazendo mais sexo, não quer dizer que vai ter mais filho, porque hoje você tem separação entre sexualidade e reprodução. Você tem métodos contraceptivos. Né? Então, o fato de fazer mais sexo não significa que você vai ter um baby boom. Tá? E a outra coisa é o seguinte, no meio de uma pandemia, não estava muito claro se as pessoas iam fazer mais sexo. E a gente não tinha dados. Mas começou a sair uma série de pesquisas mostrando que as pessoas fizeram menos sexo na pandemia. Por quê? Você fica o dia inteiro preso dentro de casa, sai mais briga do que beijinho.
do que beijinho. Porque a pessoa fica estressada com ser preso vários meses dentro de casa, cuidando de criança, cuidando de problemas, fazendo limpeza aí dos produtos, né, fazendo higienização. Então, o que as pesquisas estão mostrando é que diminuiu a frequência sexual e aumentou as separações, né, durante a pandemia. Porque, por causa desses problemas, muitas pessoas não aguentaram essa barra, esse estresse, né, que tem durante a pandemia. Então, são esses efeitos. Aumentou a mortalidade, diminuiu a natalidade e aumentaram as separações e diminuiu os casamentos. Porque também, quem que vai querer casar? Quando você vai casar, você quer fazer uma festa, reunir a família toda, sair em lua de mel. Como é que você vai fazer isso no meio da pandemia? Não tem muito jeito. Então, diminuiu o número de casamentos também. Mas o que em termos de reflexo para a economia, para a sociedade, você consegue medir até que ponto isso tem um impacto ou é apenas uma informação? Como é que você examina isso? Não, veja só, esse impacto demográfico da pandemia, ele é o que a gente chama de um impacto de curto prazo, né, conjuntural, tá? Não é um efeito estrutural. Então, o que se espera, tá, é que quando passar a pandemia, tá, obviamente, os óbitos vão diminuir, né, porque acabou com esse efeito da mortalidade da pandemia, e a natalidade deve subir um pouquinho. Por quê? Esses casais que adiaram, tá, eles querem ter filhos, só que eles não vão ter filhos durante a pandemia, então eles vão adiar. Então, os filhos, alguns filhos pelo menos, que iam nascer em 2020 e 2021, eles vão começar a nascer em 2022, 2023, 2024, 2025, entendeu? Então, você vai ter uma certa recuperação da natalidade e uma diminuição da mortalidade. Então, você vai ter um aumento um pouquinho do crescimento populacional. Agora, no longo prazo, é aquilo que eu te falei da transição demográfica. No longo prazo, as duas curvas vão se encontrar e na segunda metade do século XXI, a população brasileira vai diminuir, com toda certeza. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, mas eu penso, quero te fazer uma pergunta que talvez você tenha esse estudo. Até que ponto existiram mortes que são do Covid mesmo? O que é? O Covid foi um acelerador de mortes que já deveriam acontecer? Por outras doenças que as pessoas têm, né? Não sei se vocês fazem essa separação para ver o que é o retrato real do que é o impacto do Covid. Isso tem uma série de estudos no mundo todo sobre isso. A questão é a seguinte: todo mundo vai morrer, obviamente todo mundo vai morrer um dia, né? E o que a Covid está fazendo? Ela está atingindo principalmente a população mais idosa, né? Quanto mais idoso a pessoa, mais é a probabilidade dela ter que morrer da Covid. Por quê? Porque a pessoa já tem uma série de outras comorbidades, né? Então, a pessoa já está doente, por exemplo, é obesa, ou é diabética, ou tem problemas de coração, tem problemas de circulação, etc. Aí ela pega a Covid vai acelerar essas comorbidades dela e ela vai morrer. Quer dizer, o efeito imediato foi a Covid. Quer dizer, a pessoa já tinha problema, né? Ele é um acelerador, né? O Covid é um acelerador. Ele é um acelerador. Isso eu estou dizendo para pessoas mais idosas com a morbidade. Agora, tem um punhado de gente saudável que morreu pela Covid, né? Isso está bem documentado de todos os estudos aí, epidemiológicos, eles mostram isso. A Covid ela tem um impacto muito grande. No Brasil já foram mais de 620 mil mortes. Agora, você tem também o que chama de Covid longa, porque a questão é a seguinte: tem gente que fica com sequelas da Covid, né? Então, ela pega a Covid agora, ela cura da Covid, mas fica com algumas sequelas. Por exemplo, o pulmão fica comprometido, tá? Então, a pessoa vai ter dificuldade de respirar, etc., e pode vir a morrer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, tem esses dois efeitos. A Covid, ela acelera a morte de algumas pessoas que têm comorbidade e ela
deixa sequelas em outras pessoas que vão morrer só daqui mais na frente. Então é isso. Grato, José Eustáquio, pela participação com a gente hoje aqui. As suas informações são bem importantes. E até uma próxima oportunidade que queremos recebê-lo aqui com mais informações de demografia. E temos hoje, então, também o nosso faz parte do cenário, e para falar de um tema muito importante, que é a saúde mental. Então, temos hoje uma apresentação, uma participação especial do senhor psicólogo, terapeuta Pedro Aguilar Daltro, que vai nos apresentar hoje o quadro Faz Parte do Cenário. Chega mais aí, Pedro. Olá, desejo que todos estejam bem. É uma satisfação estar aqui, fazendo parte desse programa, que busca ter voz ativa na nossa sociedade atual e que busca sempre estar trazendo boas notícias e boas reflexões para a nossa vida. E com esse intuito, hoje, no Faz Parte do Cenário, nós estamos trazendo o tema do Janeiro Branco, este mês que vem trazendo o tema da saúde mental. Hoje nós vemos como a saúde física ela é buscada e ela é trabalhada. E isso é algo muito positivo, que deve ser continuado. Porém, para a pessoa viver a sua saúde de maneira plena, é importante que ela trabalhe em outros aspectos da sua vida também, buscando ter cada vez mais saúde física, mais saúde mental e mais saúde emocional, para que assim ela possa dar o seu melhor diariamente, vivendo na sua máxima potencialidade. E para falar mais a respeito deste assunto, vamos trazer agora a fala do psicólogo Leonardo Abraão. Olá, o meu nome é Leonardo Abraão, eu sou psicólogo e presidente do Instituto Janeiro Branco, um instituto que cuida da campanha Janeiro Branco, a campanha brasileira sobre saúde mental. Veja bem, nós estamos em janeiro de 2022. Como é que você cuida da sua saúde mental? Eu tenho certeza que quando você vai viajar, você cuida do seu carro, vê como é que os pneus estão, os freios. Tenho certeza que quando você vai para a praia, você pega tudo que é importante para ter uma experiência super legal, saudável, prazerosa na praia, não é? E quando o assunto é saúde mental, o que você faz? Veja bem, é possível sim cuidar da saúde mental. Saúde mental tem jeito sim, mas você precisa saber o que fazer. Corre lá na página do Janeiro Branco, janeirobranco.com.br, ou no Instagram da campanha, @JaneiroBranco, e veja dicas, orientações. Tire as suas dúvidas sobre saúde mental e aprenda como é que a gente pode realmente investir em uma vida com mais saúde mental, na nossa vida particular e na vida social de uma maneira geral. O mundo pede saúde mental e a gente pode fazer muito em prol de uma cultura da saúde mental na humanidade. Quer ver alguns exemplos de dicas? São muitas as possibilidades, mas eu vou escolher algumas para você. Invista em autoconhecimento, invista em autonomia existencial, desenvolva sentidos de vida próprios, a nível individual, a nível coletivo, a nível social. Invista em uma vida com mais exercícios físicos, práticas e hobbies terapêuticos, jardinagem, caminhada, leitura, viagens, o que puder fazer com que você tire um tempo para você. Por falar em um tempo para você, tenha paz de espírito, uma espiritualidade saudável e sensata, e busque amizades sinceras e verdadeiras, com quem você pode contar. Tudo isso ajuda na saúde mental. Muito interessante a fala do psicólogo. Trouxe boas reflexões. Ele deu o exemplo da viagem. Quando vamos fazer uma viagem, o cuidado com o carro ele é planejado e muito bem realizado, para que possa ter uma boa condição de fazer uma viagem tranquila e uma viagem segura. Agora, se nós analisarmos a vida como uma viagem, como será que está o nosso preparo e a nossa saúde para dar continuidade nessa viagem? É uma pergunta muito importante de ser feita, pois, às vezes, a falta de cuidado com a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, cria dificuldades para dar continuidade nessa viagem, cria alguns empecilhos. Agora, quanto mais nós nos prevenimos e cuidamos da nossa saúde, especialmente nesse momento falando da nossa saúde mental, mais condições nós temos de seguir adiante e cumprir com os nossos compromissos e realizar o nosso propósito de estarmos aqui. Portanto, é fundamental cuidar da saúde mental. E é um ato de amor próprio. É um ato de amor próprio. Então, vamos aproveitar este momento, este movimento que está sendo realizado, aproveitar este mês de janeiro, que é o início de 2022, e é um mês em que muitos compromissos são firmados, e vamos analisar esses compromissos e ver
quais desses compromissos estão em prol da nossa saúde mental. E caso ainda não haja nenhum, vamos adicionar novos compromissos com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar e compromissos que demonstrem o nosso amor próprio. Esta é a reflexão que estamos trazendo neste dia de hoje. Espero que possa gerar bons frutos nesta semana e na próxima semana retornaremos para dar continuidade neste tema tão importante. Gratidão e é com você, Estevão. Então, esse foi o nosso Faz Parte do Cenário de hoje. Realmente a importância da gente cuidar da nossa mente, né? Cada um tem que fazer o seu jeito de se aliviar, administrar o estresse para ficar com a cuca legal, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, né? A gente não sabe as consequências dessa pandemia ainda, quanto tempo vai durar e quem pegou as consequências no impacto na saúde a médio e longo prazo. Então, uma boa vacina, um trabalho profilático de prevenção é a gente cuidar da cabeça, da saúde, da nossa imunidade, juntamente com os outros recursos da medicina, da ciência, para que a gente possa cruzar esse momento com saúde e tocar nossa vida aqui, que todos um dia vão morrer. Nós estamos aqui de passagem, mas que a gente possa fazer nossa parte para que essa caminhada seja o tanto que precisa ser para a gente realizar o que nós viemos aqui realizar. Então vamos manter as esperanças aí vivas em dias melhores. Eu sou grato então aí ao José Eustáquio mais uma vez, ao Pedro Aguilar Dalto, que trouxe aí a campanha Janeiro Branco, né? E reforçar que o programa Nosso Melhor é uma realização da Daluz, em parceria com o Sistema Sagres, parceria com o Codese e patrocínio da Fé Comércio. Curtam nossas redes sociais, Estevão Daltro, ou o programa Nosso Melhor. E tem no Spotify também uma playlist, Programa Nosso Melhor, caprichada para você que quer manter o seu padrão positivo, tem muita música boa lá. Fique com Deus e na próxima semana estaremos recebendo aqui, já adiantar, o que nós vamos estar trazendo aqui, o Roberto Lacerre. Roberto Lacerre está à frente de um movimento que é o Brasil Sem Azar. Você sabia que estão querendo aprovar aí, na calada da noite, uma lei para liberar todos os jogos de azar aqui no Brasil? Vamos tratar disso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Venha com a gente para o próximo programa Nosso Melhor. Fique com Deus e até lá. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.